Com a gente já Cláudio Prisco Paraíso. Bom feriado, Prisco. Boa tarde. Para todos nós. Boa tarde, Fernando. E a gente vai falar agora do encontro do presidente eleito Jair Bolsonaro em Brasília com os governadores eleitos. Carlos Moisés, do PSL, governador aqui de Santa Catarina, eleito agora em outubro, também participou desta reunião entre o presidente eleito e também pelo menos 20 governadores que venceram as eleições agora do mês de outubro. Bolsonaro, Prisco, aproveitou para trazer um panorama do que vai ser o novo governo. Vamos ver na reportagem. 20 governadores participaram do fórum. Da região Nordeste, onde Jair Bolsonaro teve menos votos que Fernando Haddad, apenas Wellington Dias, do Piauí. O petista levou uma carta assinada por todos os governadores eleitos na região e negou que as ausências sejam uma retaliação. Todos os governadores do Nordeste têm uma posição de trabalhar integrado com o governo federal. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou do encontro. Pediu união aos governadores, independentemente de partidos políticos, e fez um apelo que ajudem o novo governo a aprovar as reformas que estão por vir. Algumas medidas são um pouco amargas, mas nós não podemos tangenciar com a possibilidade de transformarmos naquilo que a Grécia passou, por exemplo. O apoio está garantido, segundo o governador eleito de São Paulo, João Dória. A nossa posição é de apoio à reforma da Previdência, que seguramente será a primeira reforma a ser colocada pelo governo no âmbito do Congresso Nacional em janeiro. No encontro, os governadores receberam com surpresa a notícia do fim do programa Mais Médicos. Eu não tive nem conhecimento ainda dessa decisão. Vou buscar, eu sei que nós vamos ter que trabalhar muito para contratar médicos no âmbito do Distrito Federal. Nós vamos ter regiões do Brasil que vão voltar a não ter assistência médica. Está aí a reunião dos governadores com Jair Bolsonaro em Brasília. Daqui a pouco a gente fala também do fim do programa Mais Médicos aqui no estado. Pelo menos 250 médicos cubanos devem deixar de atuar por aqui. Mas agora eu vou questionar o Prisco com relação a esta reunião de Bolsonaro com os governadores. E os governadores do Norte não apareceram, Prisco. Do Nordeste. Nordeste, perdão. Que são em número de 9, apenas o do Piauí. Isso é o fim da picada. Estados como Ceará, Pernambuco, Bahia. Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto direto. Perdeu em todos os estados nordestinos? Sim, mas foi eleito. Que democracia é essa? Querem dividir o país? Querem sabotar o futuro governo? Evidentemente que não é por aí. Que efetivamente eles possam cair em si e perceber que, em primeiro lugar, não está a ideologia, está o futuro do Brasil. Pois é, Prisco, que Carlos Moisés também já, durante a sua fala, colocou da importância de cortes aqui em Santa Catarina. Inclusive, durante a fala dele, falou da reforma do Pacto Federativo. Então, quer dizer, já existe, sim, uma luz vermelha para as contas aqui do Estado. Exatamente. E Carlos Moisés fez uma colocação que foi objeto da sua campanha eleitoral, da sua pregação, justamente a redução do Estado, da máquina pública. Essa foi a parte que ele focalizou nos seus 6 minutos, que foi o tempo que cada governador teve ao longo do encontro. Ele também entregou um documento, preparado pela sua equipe de transição, onde justamente coloca a realidade do Estado sob o aspecto financeiro, a questão da dívida pública, também as despesas, especialmente com segurança e saúde, além da folha de pessoal, que, como ontem colocamos aqui, já suplantou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60%. E nessa questão do Pacto Federativo, foi a abordagem feita em Brasília pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, transferir mais dos recursos da União para estados e municípios. Em contrapartida, o que teria? Exatamente a possibilidade de estados e municípios serem contemplados com parte do mega leilão do pré-sal, que deve girar em torno de 120 bilhões de reais. E assim, o que aconteceria? Os governadores e prefeitos
pressionam suas respectivas bancadas dos seus respectivos estados para votar a favor das reformas, a começar pela Previdenciária. E para fechar então este assunto, Prisco, pelo que a gente viu nessa primeira reunião, Bolsonaro deve ter mais apoio ou não na Câmara a partir do encontro que teve com os governadores? Poderá ter. Ele vai se utilizar de uma estratégia que Dilma Rousseff conseguiu, tentou, mas não conseguiu, que era justamente implementar a aprovação das reformas através da pressão de governadores e prefeitos, e não contactando direto com os parlamentares, deputados e senadores. É uma medida arriscada, mas, considerando seu capital político e eleitoral, Bolsonaro tem chances de viabilizar as reformas no primeiro semestre do seu governo. É um sinal, então, para o que vem aí a partir de 2019. Prisco, continuo contigo, porque agora eu quero falar dos médicos cubanos, que inclusive foi assunto durante esta reunião entre os governadores. Os médicos cubanos devem deixar de atender aqui em Santa Catarina e todo o território nacional. É que o governo de Cuba anunciou ontem que vai deixar o programa Mais Médicos. Os profissionais atendem uma média aqui em Santa Catarina de 750 mil pessoas em 200 cidades catarinenses, ou seja, quase 70% das cidades de Santa Catarina. O atendimento dos médicos é importantíssimo aqui para o nosso estado e nós conversamos com o responsável pelo programa aqui em Santa Catarina. Vamos ver a declaração dele sobre o fim desse programa aqui no estado. Recebemos um comunicado por escrito. A partir do momento que esses médicos receberem a passagem aérea para retornar ao seu país de origem, eles devem retornar. É a ordem que foi dada. O programa Mais Médicos, como um todo, não só os cubanos, ele proporcionou ao nosso estado alcançar uma cobertura de atenção básica que nenhum outro estado do Brasil tem, que é em torno de 90 e poucos % da população coberta. Existe município que só tem um médico cubano e existe município que tem 3 médicos cubanos e fazem 90% do atendimento de atenção básica lá. Então, vai haver um impacto importante aqui no nosso estado. Prisco, nós entramos em contato com o Ministério da Saúde. Em nota, eles dizem que um novo edital de convocação deve ser divulgado já nos próximos dias e que a prioridade vai ser por médicos brasileiros. O Ministério também estuda uma parceria com estudantes que usam o FIES. Sua opinião, Prisco, sobre o fim do Mais Médicos? Bom, primeiro foi uma reação de Cuba, no contexto ideológico, tendo em vista a declaração de Jair Bolsonaro de que os médicos iam ser testados para ver da sua qualificação. Outra coisa também que Bolsonaro colocou é o seguinte: cada médico custa R$10.000, mas o médico só recebe 3, porque ele não é remunerado direto pelo governo brasileiro. Os 10 mil vão para o governo cubano, que daí só manda 3 mil para os médicos. Muitos, então, inclusive, estão se rebelando. Não estão mais querendo voltar para Cuba, porque estão sendo explorados. Alguns se consideram realizando trabalho escravo. Então, o que Bolsonaro tem que fazer agora? O que já fez, ofereceu asilo a muitos desses médicos, que vão ser mais bem preparados e vão ser pagos integralmente pelo governo brasileiro, sem pedágio no governo de Cuba. Agora, além desse caminho, é importante também reestruturar a carreira de médicos, porque os médicos não faltam, temos muitos, mas todos concentrados nos grandes conglomerados urbanos, não querem ir para as pequenas cidades, para a área rural. Para isso, precisam ser bem remunerados. E aí nós teremos a possibilidade de contemplar com médicos atendimento em todas as faixas do nosso estado e do nosso país, urbana, rural, cidades grandes, médias e pequenas, meu caro Fernando. E a participação dos estudantes, você acha válida? Interessantíssima, claro que sim. É uma forma de já retribuir ao Estado o financiamento e o apoio recebido para a sua formação. Ok. Prisco, muito obrigado pela sua participação. Bom feriado. Bom feriado. Amanhã temos entrevista ao vivo com o deputado mais votado do PSL em Santa Catarina, na Câmara Federal, e o segundo mais votado do Estado, Daniel Freitas, do PSL. Até lá, então. Ok?